Devemos ser criteriosos em toda a nossa vida. Nós devemos saber lidar com as coisas que nos chegam. Nós não podemos simplesmente aceitar as coisas que são colocadas em nossas vidas, seja em qualquer área que seja, profissional, pessoal. Nós não podemos simplesmente aceitar as coisas vindas a nós. Biblicamente falando, isso também é verdade. Espiritualmente falando, nós não podemos aceitar simplesmente as coisas sem pensar sobre elas. Para pensarmos um pouco mais sobre isso, nós vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 6, que nos diz: Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Perceba que o apóstolo Paulo está aconselhando Tito a direcionar certas faixas etárias da igreja em que Tito era pastor. Ele falou dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das jovens recém-casadas, e agora ele está falando nesse versículo sobre os moços. Quanto aos jovens, os homens, os moços, da mesma maneira, exorta eles para que eles em todas as coisas sejam criteriosos. É interessante ver que o apóstolo Paulo quer destacar que os jovens homens devem ser criteriosos. Acredito que isso faz relação com o fato de muitas ocasiões da nossa juventude nós simplesmente agimos por impulso e tomamos decisões não pensadas, decisões que de fato vão desagradar ao Senhor em algum momento, esquecendo do propósito de Deus para nós. E quando nós somos de fato criteriosos, analisando as coisas com cuidado, com dedicação, de fato as coisas podem ser muito diferentes. E pensando biblicamente, nós devemos analisar as coisas não baseado em um sentimento nosso, em um conhecimento prévio. A experiência até pode ser interessante, mas não é determinante. O que é determinante para a nossa análise é a palavra de Deus. Lembre dos crentes de Bereia. Eles escutavam a pregação e eles depois iam conferir se de fato estava de acordo com o que a Bíblia estava dizendo. Será que o que o pregador está dizendo de fato condiz com as Escrituras? Será que o que está acontecendo nos nossos dias está condizente com a palavra de Deus? Então, a aplicação para todos nós, não apenas os jovens, os moços, é que nós devemos ser criteriosos em todas as áreas de nossas vidas. Na área pessoal, como você age com as pessoas que têm ao Senhor Jesus? Olhe nas Escrituras, o seu critério é a Bíblia. Como você age com os descrentes? Olhe para as Escrituras, o seu critério, o nosso critério, é a palavra de Deus. Na área profissional, no seu trabalho, como você deve agir? A Bíblia também nos dá direcionamento sobre isso. Como você deve agir diante das adversidades, diante das dificuldades, das provações, das tentações, dos momentos felizes, dos momentos tristes. A Bíblia dá resposta para tudo isso e muito mais. A Bíblia é capaz de sondar as nossas intenções. Isso é descrito em Hebreus. De fato, a Bíblia é esse livro que não é um livro comum, é um livro sobrenatural. Mesmo sendo escrito por homens, foram homens santos vindos da parte de Deus que escreveram a palavra dele, inspirados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo para escrever o que Deus queria que eles escrevessem. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós devemos vê-la como o nosso guia, como o nosso direcionamento, como o nosso critério final. Será que a opinião de fulano ou de Beltrano ou de qualquer outra pessoa é mais importante do que o que Deus diz? Com certeza que não. Então, o que nós devemos olhar como padrão para as nossas vidas é a palavra de Deus. Nós devemos olhar para a Bíblia e lembrar que o Senhor quer que nós sejamos guiados pela palavra dele. Ele diz em Romanos 12 que a gente deve, de fato, ser transformados em nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você tem experimentado qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Lembre-se, o critério máximo de toda a nossa vida, como diz no versículo 6 de Tito 2: em todas as coisas sejam criteriosos. Tudo o que nós devemos ter como critério em nossas vidas deve ser pautado pela palavra de Deus. Olhe para a Bíblia e seja guiado por ela. Que o Senhor te abençoe e que você possa dizer de coração sincero, como é dito no Salmo 119, versículo 97: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Deus te abençoe.